pastoreando 37 anos, porque eu completo 30 anos agora, ordenado em janeiro, mas eu fui chamado de pastor durante 7 anos, até eu acreditar que era pastor. Uau, como é que é essa história aí? Então eu queria, eu me converti, assim que me converti, as coisas aconteceram de forma muito rápida na minha vida. Eu me converti 6 meses depois de batizado, eu já estava estudando na faculdade, no seminário, né? Na época era chamado seminário. Uhum. Mas antes disso eu já estava dando aula em escola bíblica dominical, antes de ser batizado. Assumi a secretaria dos homens da capital, né? Antes de ser Antes batizado? de ser batizado. Ué, mas como é que é essa É história? aquela coisa, né? Eu indico fulano. Não, eu não quero. Eu indico fulano, não quero. Eu indico o Renato Gusso. Eu aceito, eu estou aqui para trabalhar. Tá. Então foi assim. Então nós tínhamos empresas também, né? Por isso que você toca muito, a tua palavra tocou muito já no meu coração aqui. Tinha empresa do quê, Renato? Nós tínhamos uma construtora, um atacado de ferro para construção e também uma loja de materiais de construção. Na verdade, duas pequenas lojas ou E era médias lojas. sua ou da família? Da família. Da família. Sociedade em família. Aham. Então, assim que eu me converti, é claro, eu pensava, vou ajudar missionários, vou sustentar missionários. E a partir do momento da minha conversão, realmente eu já comecei a pregar, ensinar. E como é que foi a conversão? Que Gusso é italiano, como é que é esse negócio? Não foi nada simples, mas eu considero que a conversão foi em especial pela leitura da Bíblia. Sozinho? Não sozinho. Mas primeiro eu tive um contato que eu tenho que deixar registrado aqui, porque tem muito a ver com a PIB de Curitiba. Eu conheci no último ano da faculdade um membro, uma moça, uma jovem naquela época, da PIB, e ela era um exemplo em sala de aula. Era a única cristã na sala de aula, assim, vamos dizer, a única evangélica em sala de aula. Então, Mas com vida cristã. com vida cristã, que não tinha medo realmente de dizer, é assim. E contestar professores, que ele também já tinha Sim. alguns complicados naquela época na Universidade Federal do Paraná. Então, teve muito a ver com ela. Eu vim de família super católica, mas para ouvir realmente de Cristo e sobre conversão, necessidade de arrependimento, de fé em Jesus, foi por meio dela. Então ali, vamos dizer assim, quando ela me fez uma pergunta, ela disse, você sabe por que Cristo morreu? Para mim, morreu porque crucificaram, né? Não tinha a mínima ideia. Do sentido da Morreu morte. pelos meus pecados, morreu para pagar pelos pecados da humanidade. Isso aqui não tinha o mínimo, para mim não sabia. Fiquei sabendo disso já no 4º ano de faculdade. Uau. Então, a partir dali foi muito, muito interessante, porque na sequência eu conheci a minha futura esposa, né, que agora minha esposa há 42 anos. E aconteceu um milagre, porque aconteceu a primeira greve de ônibus em Curitiba. Não podia ter greve. Estão falando de 40 e poucos anos atrás. Um negócio que dava a polícia, né? Como é que chama, né? O DOPS, né? Pois é, mas teve greve, né? E a minha futura esposa, hoje minha esposa, trabalhava com uma dentista na cidade e eu estive nesse dentista naquele dia. Greve de ônibus. E eu, muito gentilmente, ofereci Deu uma carona para ela. Carona abençoada, hein? Quando nós passamos na frente da primeira igreja Batista Curitiba, na vez quando em Guarapuava, ela já me disse, eu sou dessa igreja. Uau! Na verdade, ela era de Araucária. Sim. Mas era a congregação dessa igreja. Quando ela disse isso, eu já pensei, aqui a coisa é diferente. Porque eu conhecia o testemunho daquela da moça. outra moça. Tá? Isso aqui a coisa é diferente. E realmente foi diferente. Tá? Juntamente com ela, eu fui até a congregação em Araucária. E ali, logo me converti realmente. Então você começou lá na congregação? A congregação da Araucária. Morando aqui em Curitiba, no bairro Boa Vista. É claro que eu ia por causa da namorada, né? Sim, sim. Mas ela me levava até a igreja, até a congregação, lá em Araucária. Na época tinha um seminarista que estava à frente, depois se tornou pastor, o Roberto Campaner. Uhum. Então ele foi o primeiro a me mostrar a Bíblia e tal. E até
algo bem interessante, porque ali eu me converti realmente e demorei para me manifestar, porque eu me converti lendo a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, até hoje eu digo, meu negócio é Bíblia. Nunca vendi Bíblia, distribuo muitas Bíblias, ensino a Bíblia desde a minha conversão. Mas a primeira vez que eu li para encontrar erros na Bíblia. E ela foi me convencendo. Eu confio muito realmente na questão da palavra em si. Vai lendo e ela trabalha. E aconteceu isso comigo. Aí eu me converti, lendo a Bíblia. Eu estou na congregação, pequenininha, né? Sim. Uns 30 e poucos membros lá hoje está bonita a igreja lá, bonita, graças a Deus. Né? E o pastor Campaner, na época seminarista, fazia apelos e tal. E eu nada, né? Claro, eu já tinha me convertido. Eu estava ali orando pelos demais, né? Sim. Até que um dia ele chega para mim e pergunta assim, você entendeu e tal, a morte de Cristo? Eu entendi. Por que você nunca se manifestou quando eu faço apelo?